Vamos começar a correção das atividades da apostila e as questões a seguir são baseadas nesse conto chamado Conto ou Não Conto, do autor Abel Sidney. E ele começa com um diálogo. Então, a primeira atividade é a leitura do texto, né? Conto ou não conto. Espero que vocês tenham lido. E depois, o número 2 já é a releitura do trecho, do primeiro trecho que começa o conto. E é para utilizar a legenda azul para personagem 1 e vermelho para personagem 2. E eles se alternam aí conversando. Então começa com a prima dizendo eu nem te conto e depois a menina que é a narradora da nossa história insistindo, conta, vai, conta, e depois volta para a prima, ela novamente, a nossa narradora, a prima e a nossa narradora de novo. Então ficaria assim a nossa legenda. E aí, a letra A, que recursos expressivos do texto, pontuação e outros possibilitaram a identificação de cada personagem? Então, coloquei o exemplo aí, como na fala dela, eu nem te conto, a gente vê que começa com o travessão, que é a indicação de fala, e termina com um ponto, neste caso com um ponto de exclamação. E a outra frase, a outra fala, também é a mesma coisa. A letra B, observe as características de fala das personagens. No diálogo, predomina a linguagem formal ou a linguagem coloquial, ou seja, do dia a dia, e é para justificar a resposta. Então, aqui, como é fala entre personagens que são íntimos, né? Elas são primas, então é uma linguagem informal, coloquial. E comprovando que é essa mesma resposta, nós temos aqui essas três frases que elas estão dizendo, né? Eu nem te conto. Se eu uso o te aí, eu teria que tratar ela como tu. E ao longo do texto, a gente vê que elas se tratam por você. Então, teria que ser eu nem lhe conto, que é o pronome oblíquo característico do você, tá? Outra fala, eu vou ficar de mal. Essa expressão ficar de mal é uma expressão coloquial, né? Que é não conversar mais uma com a outra. E a outra, quero morrer sequinha na mesma hora, é uma expressão, um ditado popular. Saindo popular, é uma linguagem coloquial, ou morrer sequinha. A C. A partir do que você observou nas questões A e B do trecho reproduzido acima, ocorre discurso direto ou discurso indireto? O que seria um discurso direto ou indireto? Então, logo abaixo, eu já vou dar a resposta. Nós temos o discurso direto e vocês têm a explicação na apostila de vocês, que eu gostaria que vocês copiassem no caderno. Então, é discurso direto, porque o narrador, ele produz as falas das personagens. Então, com o uso do quê? De travessão. Em alguns casos, em outros textos, eles colocam entre aspas, né? Exclamação, reticências. E também pode identificar uma identidade cultural, social das personagens, né? É o que elas mesmas estão dizendo. É expressões próprias da idade delas, como o ficar de mal, morrer sequinha. Então, tudo isso caracteriza o discurso direto. E a D, observe a expressão morrer sequinha. Que sentidos essa expressão pode ter no conto e em outros contextos? Então, neste conto, é como se fosse um juramento, né? Eu vou morrer sequinha se isso acontecer, né? É uma coisa assim, que ela vai receber um castigo muito sério se ela contar o segredo. E em outros casos, outros contextos, seria como se é uma maldição, né? Se a gente for levar ao pé da letra, é como se uma maldição matasse uma pessoa instantaneamente. No caso de sede, né? Por ser sequinha, seria com sede ou desidratada, algo desse tipo.
Agora, no exercício número 3, é para a gente reler a fala, né? O excerto a seguir, né? Que é a fala da mãe em uma parte do texto. E aí a letra A pede: no trecho, predomina o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Destaque com cores diferentes as marcas linguísticas. Então, é tudo em primeira pessoa, tá? Tanto do singular quanto do plural. Então, nós temos as pessoas, os pronomes pessoais, nós temos o eu, o tu, o ele, ela, o nós, o vós, o eles e elas. Então, a primeira pessoa do singular é o eu e a primeira pessoa do plural é o nós. Então, aqui eu fiz a legenda como marcado de amarela, o eu, o minha, o eu, o me, de novo, outra vez, como primeira pessoa do singular. E o nós, né? E os verbos conjugados no nós, ouvimos, devemos, como primeira pessoa do plural. Então, ficaria assim a 3A. A 3B, no trecho, a quem se referem os pronomes dela e ela em destaque? Logo, qual é a função desses pronomes no texto? Então, os pronomes dela e ela substituem o substantivo avó. Quando elas dizem que para não ficar repetindo o nome ou a palavra avó, a gente substitui pelos pronomes dela e ela. Então, qual é a função desses pronomes? Não repetir o substantivo. A questão número 4, o narrador situa as ações e os acontecimentos no tempo e no espaço. No conto lido, onde se passa a história? Quais são os lugares, né? Quando a gente tem a pergunta onde, é referente aos lugares. Então, são os marcadores espaciais. E quando os fatos ocorreram? Quando a gente tem a pergunta quando, é relativo ao tempo. Então, nós queremos os marcadores temporais. E aí, eu relacionei aqui, tirando do texto, os marcadores temporais, primeiramente, que mostra a passagem do tempo, né? Porque como ela é já como se fosse uma pessoa adulta e contando algo que aconteceu na infância, então esses marcadores temporais têm que estar presentes para situar nós, leitores, ao que está acontecendo, em que tempo acontecem as ações narradas. Então, aqui nós temos os marcadores depois de muitos anos, na hora do almoço e hoje, naquela tarde, só no dia seguinte, repentinamente, depois de retornar, às vezes ontem, e passados tantos anos, ainda hoje, anos depois, todos esses são marcadores temporais, quando os fatos ocorreram. E os marcadores espaciais, que marcam os lugares onde as personagens reproduzem as ações. Então, quais os locais, os lugares, os marcadores espaciais que aparecem no nosso texto? Em sua casa, na casinha do fundo do quintal, daqui para ali, ao seu lado, na cozinha. Todos esses são os marcadores espaciais. Na questão número 5, pede, durante o desenvolvimento da história, ocorrem várias ações, ou seja, os verbos, né, que aparecem durante a história. E ao narrar estas ações, o enunciador as situa predominantemente. Então, quando ocorrem as ações da história, conto ou não conto? No presente, no pretérito ou no futuro? É a letra B, no pretérito, ou seja, o passado. Olhe essas passagens que eu selecionei para marcar os verbos no passado. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Então, eu marquei aí os verbos éramos, passava, que estão no pretérito. Depois, o segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade, e ela acabou contando. Também passado. A minha língua coçou.
Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço, todas no passado. Questão número 6. Vamos refletir. Por que no conto, na fábula, em alguns tipos de crônica, predominam os tempos verbais no pretérito? Então, uma explicação, né? O narrador, ou observador, ou personagem, no nosso caso, é um narrador personagem, porque ela faz parte da história, eles retratam fatos que já ocorreram, fatos que eles já passaram, né? No caso da menina, ela já passou por aquela situação. Então, é no passado. Além disso, os marcadores temporais também contribuem para situar os fatos no tempo. Então, a gente viu aquela lista, né, na questão anterior, dos marcadores temporais. Isso mostra que o tempo passou na narrativa. Então, é no pretérito mesmo, tanto no conto quanto na fábula, em alguns tipos de crônica. As demais atividades, vamos ouvir, né, as explicações na parte 2, que será dado no próximo vídeo. Até mais!